vejo as fontes desse esquema operativo foram a prática mesmo, e pensamento sistêmico, pensamento complexo e o taoísmo. Eu estudei taoísmo durante 9 meses para entender a questão dos opostos complementares. Daí eu fiz um curso lá na Sociedade Taoísta que foi um negócio maravilhoso para a minha vida. Aprendi os opostos complementares um bando de coisa a mais. Né? Então eu separo duas dimensões de princípios. Os princípios de coesão, que são os objetivos comuns, você estruturar a comunicação, criar uma comunicação distribuindo um serviço de comunicação e um universo comum de significados, que ele vai se tornando comum à medida que a conversa vai acontecendo. Né? E os princípios operativos, para operar o sistema rede. Né? Como o sistema aberto, ele é auto-organizado, daí você tem aquelas duas dinâmicas da reprodução e da emergência. Né? É uma dinâmica conservadora do sistema, que é a dinâmica da conservação, e a emergência é onde surgem as coisas novas. Todo o processo de evolução da vida é um processo de emergência, gente. Só o ser humano que tem estruturas planejadas. Todas as estruturas que nós vemos ao nosso redor, que a gente chama vida, são estruturas emergentes. Só o ser humano que cria estruturas planejadas, faz um projeto, entende? Então é algo muito importante dentro da rede você conseguir reconhecer e dar espaço para as emergências. Porque é dali que vem o sangue novo, as ideias, a vitalidade da rede está na emergência. A questão do equilíbrio dinâmico, né, que ele é um equilíbrio instável, porque ele depende do fluxo, a rede é um sistema aberto, as pessoas estão entrando e estão saindo, há uma grande comunhão de ideias e circulação de ideias e tal. E a questão dos opostos complementares. Durante algum tempo, eu fiquei pensando, quando trabalhava com rede, como resolver o problema da competição. Graças a Deus, eu cheguei depois da conclusão que eu não tinha que resolver o problema da competição. A competição faz parte do processo humano e ela é um oposto complementar da cooperação. E ela não é necessariamente negativa e destrutiva. Né? Então, entre esses opostos complementares, nós temos que a rede é aberta e fechada ao mesmo tempo. Ela é aberta no sentido que ela é permeável, as pessoas entram e saem, mas ela é fechada a partir do momento que ela tem um objetivo. Então, quando eu entro lá na escola de redes, tem lá, leia bem o que está escrito aqui. Se você não concorda com isso, vá passear em outro lugar, uma coisa do gênero, né? Então, ali ele fechou, mas ela é aberta. Se eu concordar, eu vou lá e entro e saio na hora que eu entender. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. A questão da autonomia e interdependência, que me parece uma das coisas mais fantásticas que as redes, em termos de potência humana, porque normalmente, para você participar de algum grupo ou comunidade, sempre você tem que abrir mão de alguma coisa sua, da sua identidade, da sua individualidade. E essa estrutura distribuída da rede, essa possibilidade de trabalhar com coisas paradoxais, complementares, ela permite que você consiga combinar a sua individualidade com o coletivo, a autonomia com a interdependência. Então, eu acho que isso, como experiência humana, é a primeira vez na humanidade que a gente tem essa possibilidade em termos coletivos, de uma estrutura, de uma forma de organização que não seja restritiva do ponto de vista da individualidade, da expressão do indivíduo. Né? O coletivo individual, a competição, os fluxos e os fixos. Os fixos, em que hoje estão móveis, pode ser cada ponto de acesso da rede, da web. Está lá, é uma estrutura fixa. Né? E ela suporta, os fluxos são variáveis, instáveis. Né? A questão da distribuição do poder e a questão das regras. Né? Todos os sistemas têm regras. Né? Porque a coordenação, mesmo que ele seja autogerido, a coordenação se dá através dessas regras que muitas vezes não são explícitas para a gente, mas que elas estão lá, são construídas no convívio. Né? Entre as regras eu coloco a questão dos rituais de acesso, você tem que se cadastrar. E
algumas redes você tem que fazer uma carta de adesão, você tem que pôr o perfil, botar fotografia, né, fazer cumprimentar as pessoas, um acordo de convivência ou contrato social, normalmente a gente tem isso nas redes, tem as etiquetas, como que a gente se comporta, como que é bom se comportar, como que é ruim se comportar, como que a sua reputação vai ficar abalada se você fizer determinadas coisas, como não. Cartas de princípios, muitas redes têm, e outra dinâmica é essa da circularidade e recursividade, que é uma dinâmica própria de sistemas abertos. Com isso aí, e é nisso aí que eu me baseio para gerir, para fazer o processo de operação. Né? Depois que eu fiz isso aí, foi que eu fiz um curso, uma especialização em psicologia social. Porque eu percebi que havia um processo que as coisas não deslanchavam nas redes. E era independente da rede de você ter estrutura de comunicação, era um problema com as pessoas. Então eu fui estudar a questão da interação humana, como que ela acontece e onde que está. E o que eu tenho hoje é que, mesmo sendo mediado por tecnologia, o que nós temos são encontros humanos, com toda a complexidade e dificuldade que nós temos em qualquer encontro presencial, acrescidas às dificuldades do uso da tecnologia. Né? Tá? Então, aqui eu tenho, está com fim, meu? Não, mas está terminando. Tá, esse aqui deve ser o último. Em conversações recorrentes, retroativas, a rede produz a rede, que é uma rede de conversações. A rede de conversações produz capital social, que por sua vez produz mais redes. É recursivo isso. A rede de conversações é suportada por uma rede física de computadores conectados, produzindo assim uma estrutura física e articulada de comunicação distribuída e um ambiente virtual de convivência para os integrantes da rede. A rede de conversações, para ser gerada e se desenvolver, necessita de interações sociais, que estão baseadas em acolhimento, confiança, pertença e cooperação. A sustentabilidade da rede, sua reprodução e renovação, depende do acontecimento de interações sociais, comunicação, afiliação e pertença, e da qualidade e teor dessas interações, cooperação, pertinência e aprendizagem. Não basta a conectividade. Nós temos que ter uma visão assim, vertical, mais intensiva para ver se naquela conectividade aconteceu interação. Muitas vezes temos conectividade e não temos interação. As pessoas estão conectadas, mas não interagem. Essas são dinâmicas características de redes sociais com comunicação mediada pela internet, né? Conexão de integrantes, descentramento da iniciativa, circulação de liderança, surgimento de líderes de tarefa que são temporários, fluxo livre de comunicação, comunicação multidirecional, reedição autônoma da informação, audiências ativas, o fenômeno da emergência, instabilidade da estrutura, surgimento de comunidades de prática, de aprendizagem ou clusters por afinidades. Né? E os desafios que eu vejo no processo de trabalho é a compreensão do padrão rede, as pessoas entenderem o que é isso, o desenvolvimento da competência coletiva para a comunicação presencial e não presencial, ter uma dinâmica de gestão que seja de acordo com o padrão rede, romper a subordinação, sustentabilidade financeira, manter a autonomia e interdependência, sustentar diversos centros de iniciativa, ampliar e manter o sentimento de pertencimento, sustentar uma prática de avaliação permanente e sustentar comunidades de aprendizagem e prática. Em relação a esse negócio da prática de avaliação, daí eu estou trabalhando para desenvolver indicadores de produção em rede. Ver se as pessoas estão produzindo junto ou não. E aquele ali é um insight meu, tem material meu ali. Em respeito a isso, Viviane, as outras apresentações elas vão ser disponibilizadas? Ah, sim, já está. O Cássio acabou de assistir, você falou.